A campainha tocou naquela noite em que tudo parecia comum. Era o nosso aniversário de casamento e eu tinha preparado a mesa com cuidado. Toalha branca, 2 taças de vinho, o frango no forno. Estava sozinha, esperando meu marido chegar para celebrarmos. Abri a porta esperando ver o homem de sempre, com o sorriso apressado e talvez uma rosa comprada na esquina. Mas o que encontrei me fez perder o ar. Era ele. O mesmo rosto que eu conhecia desde a juventude. O mesmo olhar que tantas vezes me acalmou. Só que havia marcas novas. Cicatrizes profundas cortavam a pele. Os ombros estavam abatidos. As roupas simples cheiravam a estrada. Seus olhos tinham uma dor antiga, um peso que não se compra nem se inventa. Helena, disse com a voz áspera. Sou eu. Por segundos, pensei estar sonhando. Meus dedos apertaram a maçaneta. O coração batia como tambor no peito. Havia detalhes que ninguém poderia copiar. A pinta perto da têmpora, o jeito de apoiar o dedão contra a palma quando segurava algo, a entonação exata ao pronunciar meu nome. Era o meu marido. Mas como? Isso não pode ser, balbuciei, tentando engolir o nó na garganta. Você está aqui? Ele tirou um envelope do bolso, amassado, protegido por plástico. Entregou-me com mãos trêmulas. Dentro, fotos de hospital, relatórios, um crachá com o nosso sobrenome. E as cicatrizes não eram máscara, não eram truque. Eram a prova de um caminho de dor que eu não conhecia. Eu sobrevivi, Helena. Ele respirou fundo. Passei anos tentando voltar. Hoje, não aguentei mais ficar longe. O mundo rodou. Senti o chão fugir debaixo dos pés, porque se aquele homem diante de mim era realmente o meu marido, com lembranças e provas que só ele podia carregar, então quem era o homem com quem eu vinha dormindo todos esses anos? Antes de continuar, veja se já está inscrito no canal e comente de onde nos ouve. É uma alegria saber que nossas histórias chegam tão longe. Fiquei parada diante dele, ainda com o envelope nas mãos. O plástico estava úmido da chuva e meu coração parecia bater dentro da garganta. Eu queria gritar, expulsá-lo, mas também queria abraçá-lo como quem reencontra a própria vida. Helena, me deixa entrar. Ele pediu baixo, quase implorando. Eu explico. Hesitei. O cheiro de poeira e gasolina que vinha dele contrastava com o aroma quente do jantar na cozinha. Abri espaço, como se fosse um gesto automático. Ele entrou, os passos pesados marcando o chão, e parou diante da mesa posta para 2. Os olhos marejaram. Você ainda guarda nossos rituais, murmurou, tocando a toalha branca. Nem imagina quanto pensei nisso. As lágrimas me queimaram. Eu respirei fundo. Se é mesmo você, me prova. Minha voz soava dura, mas era só medo. Diz algo que só nós sabemos. Ele ergueu os olhos, buscando força. No nosso primeiro aniversário, você usou aquele vestido verde que odiava, mas colocou por minha causa. Disse que me amava, mas que jamais usaria salto de novo porque quase quebrou o tornozelo na escada do restaurante. O sangue gelou nas minhas veias. Nenhum estranho poderia saber disso. Nem mesmo familiares próximos, só nós 2. Não pode ser. Minha boca secou. Então, aquele homem, não sou eu. Ele interrompeu, firme. Alguém tomou meu lugar. O relógio da sala bateu as horas, cada ponteiro como um soco. Eu me lembrei de todas as noites em que confiei no homem que estava comigo, do riso dele, do abraço. O peso da revelação me esmagava. Ele aproximou-se, mas parou a poucos passos. Passei anos preso a um erro. Acordei em hospitais diferentes, depois em lugares que preferia esquecer. Me disseram que seria perigoso voltar, que minha vida estava em risco. Mas hoje, não consigo mais ficar longe. Preciso recuperar quem eu sou. Recuperar? Perguntei, com a voz falhando. E eu? E minha filha? Você sabe o que isso significa? As lágrimas desceram antes que eu conseguisse segurar. Ele estendeu a mão, mas eu recuei. O coração estava dividido entre correr para seus braços ou para a porta.
Ele abaixou a cabeça, a respiração pesada. Sei que parece impossível, mas é a verdade. Eu encarei novamente o envelope, a pulseira de hospital com seu nome, a letra do médico de confiança, as fotos que mostravam um corpo ferido. A cada detalhe, a realidade em que eu vivia começava a rachar. Um vento passou pela janela, apagando uma das velas. A sala ficou meio às escuras. O cheiro de frango assado se tornou enjoativo. O que antes era festa, agora parecia um velório não anunciado. Helena, ele sussurrou, me escuta. Aquele que está com você não é quem você pensa. Minha respiração travou, porque se eu aceitasse aquelas palavras, significava admitir que por anos eu dormia ao lado de um impostor. E no fundo, uma pergunta latejava como martelo dentro de mim. Se tudo aquilo fosse real, minha vida inteira não passava de uma mentira. O silêncio da sala era tão denso que eu podia ouvir o estalar da vela queimando. Ele me observava, cansado, como se cada palavra tivesse lhe custado anos. Eu tentava raciocinar, mas minha mente só repetia uma frase. Se ele está aqui, então quem esteve comigo todo esse tempo? De repente, a fechadura girou. O som metálico me cortou por dentro. O ar ficou mais pesado. O homem diante de mim ergueu o rosto, os olhos fixos na porta. A maçaneta se moveu. Meu coração parou. A porta abriu-se com naturalidade e entrou o homem que eu conhecia como meu marido. A sacola que ele trazia nas mãos escorregou e caiu. Maçãs se espalharam pelo chão, rolando pelo corredor como se quisessem fugir daquela cena. Ele parou. Seus olhos se estreitaram ao ver a figura em pé na sala. O que está acontecendo aqui, Helena? A voz saiu fria, dura. Eu não consegui responder. Olhei para um e depois para o outro. Eram idênticos. O mesmo rosto, o mesmo corpo. 2 homens, 2 olhares. Mas havia algo que os separava. O que vivia comigo tinha segurança demais nos gestos, quase uma pose ensaiada. O outro carregava marcas de dor real. Você sabe quem eu sou, disse o recém-chegado, encarando o impostor. E sabe que esse jogo acabou. Meu estômago revirou. O impostor cerrou os punhos, mas manteve a calma. Helena, não acredite nisso. É alguém tentando nos enganar. Não me chama de mentiroso, o outro rebateu, a voz rouca e cheia de fúria contida. Você roubou minha vida. O chão parecia girar sob meus pés. Eu queria gritar, mas nenhuma palavra saía. O impostor me olhou, firme. Amor, eu sou o homem que esteve ao seu lado todos esses anos. Quem você acha que cuidou de você, que esteve presente em cada aniversário, em cada doença? Não caia nessas, Helena! O outro implorou, dando um passo à frente. Eu sou quem construiu essa história com você desde o começo. Esse homem tomou o meu lugar. Minha visão embaçou de lágrimas. Minhas mãos suavam frio. O relógio marcou mais 1 minuto, indiferente à minha vida em pedaços. 2 homens, 2 maridos. Um dizendo ser verdade, o outro pedindo confiança. E eu ali, no meio, tentando não desmoronar. A pergunta que ninguém respondeu ecoava na minha cabeça. Quem fala a verdade? Quem devo acreditar? Naquela noite, depois do confronto, eu mal consegui dormir. Minha cabeça girava como um carrossel de lembranças e dúvidas. 2 homens com o mesmo rosto, um dizendo ser meu marido verdadeiro, o outro negando com todas as forças. Eu não podia simplesmente acreditar em um deles. Eu precisava de provas. No dia seguinte, saí cedo, antes de qualquer um acordar. Peguei o metrô com o coração disparado, olhando para cada rosto como se todos soubessem o segredo que me corroía. Procurei uma advogada conhecida, alguém de confiança, e levei o envelope que o homem da porta havia me dado. Ela leu em silêncio. Passava os dedos pelas assinaturas, analisava cada carimbo. Depois, ergueu os olhos para mim, séria. Helena, algumas dessas assinaturas não batem. Apontou para os papéis mais recentes. São semelhantes, mas têm falhas que um perito pode detectar. Senti o estômago se fechar.
Eu lembrava de ter assinado documentos junto com meu marido, negócios do banco, contratos simples. Nunca desconfiei. E os registros médicos? Perguntei, a voz embargada. Ela folheou novamente. Estes aqui têm autenticidade. Sim, são antigos. Correspondem à época do acidente. Não parecem forjados. Meus olhos marejaram. A verdade começava a se desenhar como um vulto saindo da sombra. Decidi ir além. Passei no cartório onde sempre resolvemos assuntos da família. Pedi para consultar registros antigos, comparando assinaturas de anos atrás com as mais recentes. O funcionário demorou alguns minutos, depois voltou com a pasta. Colocou diante de mim 2 documentos, um contrato de quando compramos nosso primeiro carro e outro de um empréstimo feito recentemente. A diferença estava ali, gritante. O jeito de traçar a letra E no sobrenome. O corte rápido no final da assinatura que só meu marido fazia quando estava apressado. No documento novo, esse detalhe não existia. Senti as pernas tremerem. Apoiei as mãos na mesa fria do cartório. Era como se uma vida inteira começasse a escorrer pelos meus dedos. Na volta para casa, o metrô parecia um túnel sem fim. Pessoas conversavam, riam, mas para mim o mundo tinha perdido o som. Eu só pensava, com quem eu tenho dormido? Com quem compartilhei minha intimidade todos esses anos? Cheguei em casa exausta, o coração esmagado, entrei devagar, temendo encontrar qualquer um dos dois. As lembranças dos últimos anos vinham como facadas, risos na cozinha, mãos entrelaçadas na rua, beijos antes de dormir. Se não eram dele, de quem eram? Olhei para minha filha no sofá, distraída no celular, e um medo novo me invadiu. Ela cresceu acreditando que aquele homem era o pai. Como eu explicaria que talvez ele nunca tivesse sido? Naquela noite, fechei a porta do quarto por dentro, abracei a mim mesma no escuro e encarei o teto até o amanhecer. A ficha começava a cair, dolorosa e inevitável. Ele não só me enganou, ele assumiu toda a vida dele. Passei o dia com a cabeça latejando, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça impossível. O silêncio da madrugada ainda ecoava em mim. 2 homens com o mesmo rosto. Um jurando ser meu marido, o outro tentando me convencer de que eu estava diante de um farsante. Mas nada me torturava tanto quanto pensar em minha filha. Ela cresceu acreditando que aquele homem era o pai. E se eu dissesse a verdade, como ela reagiria? No café da manhã, ela percebeu. Mãe, você está estranha. Ela fechou o livro da escola e me olhou com olhos atentos, como os de quando era criança, e percebia qualquer detalhe. Aconteceu alguma coisa? Forjei um sorriso. É só cansaço, filha. Dormi mal. Ela pareceu acreditar por um momento, mas sei que ficou com a pulga atrás da orelha. Sempre fomos próximas. Não havia segredos entre nós. Até agora. Naquela tarde, quando voltei do trabalho, o coração quase parou. Os 2 estavam na sala. O impostor, sentado no sofá, com a calma de sempre, falando baixo com ela. O verdadeiro, encostado na porta, o olhar queimando de ansiedade. Minha filha se levantou de repente. Seus olhos correram de um para o outro, assustada. O que é isso? A voz dela falhou. Por que existem 2 pais na minha casa? Meu corpo tremeu. Essa era a pergunta que eu mais temia. O impostor foi o primeiro a reagir. Levantou-se, abriu os braços, teatral. Querida, não acredite nesse homem. Ele está perturbado, quer nos separar. Eu sou seu pai. Fui eu quem cuidou de você, quem esteve presente em cada momento da sua vida. Mentira? O outro rebateu, com a voz rouca, carregada de dor. Você roubou tudo de mim. Eu sou o pai dela. E você sabe disso. Minha filha olhou para mim, aflita, as lágrimas já enchendo os olhos. Mãe, diz que ele está mentindo. Diz que esse homem é só um estranho. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu queria proteger minha filha, queria evitar que ela fosse arrastada para o buraco negro que engolia nossa casa. Mas como? Se eu mesma não sabia como sair dali? O impostor avançou um passo e falou com doçura ensaiada. Filha,
Lembra de quando você caiu da bicicleta e ralou o joelho? Quem te levou correndo para o hospital? Quem ficou acordado a noite inteira ao seu lado? Ela balançou a cabeça, soluçando. Foi você. E no seu aniversário de 15 anos? Ele continuou, a voz mansa, quase hipnótica. Quem organizou a festa? Dançou com você e chorou escondido porque você estava crescendo? Ela chorou mais forte. Foi você. O verdadeiro não se conteve. Claro que foi ele, porque eu não estava aqui. Ele ergueu as mãos, desesperado. Mas isso não o faz seu pai. Eu sou seu pai de verdade. Aquele que te pegou no colo na maternidade, que pintou as paredes do seu quarto de amarelo porque você chorava sempre quando via azul. A lembrança atravessou meu peito como faca. Eu me lembrava desse detalhe. E só nós dois sabíamos. Minha filha vacilou. Seus olhos correram entre os dois homens. O impostor percebeu a hesitação e a envolveu num abraço apertado. Não escute, querida. Ele está tentando nos destruir. Você sabe quem sempre esteve ao seu lado. Ela o abraçou de volta, quase gritando. Esse é meu pai, foi ele quem me criou. O verdadeiro recuou, o rosto em pedaços. Vi nos olhos dele a dor de um homem que perde a filha sem nunca ter tido a chance de se defender. E eu fiquei ali, paralisada, engolindo minhas próprias lágrimas, sentindo que cada escolha que eu fizesse poderia despedaçar minha família para sempre. Naquele instante, compreendi o tamanho do horror. Minha filha podia escolher o impostor em vez do próprio pai. Os dias seguintes foram um tormento. A casa parecia menor, os corredores estreitos, como se as paredes soubessem do segredo e quisessem me esmagar. Eu evitava os dois, mas era impossível fugir. Um deles rondava a cozinha, outro batia a porta pedindo para ser ouvido. E no meio disso tudo, minha filha, cada vez mais colada ao homem que a criou, como se temesse perdê-lo. Numa noite, fiquei sozinha na sala. A televisão estava ligada, mas eu não via nada. As imagens passavam como vultos. Então ouvi o ranger da porta. O impostor entrou devagar, trazendo nas mãos uma xícara de chá. Colocou-a na mesa. Sentou-se ao meu lado com a confiança de quem acredita ter direito àquele espaço. Helena, você está me evitando, disse, olhando-me como quem vigia. Eu sei que você está confusa, mas precisa lembrar de quem realmente esteve ao seu lado. Suspirei fundo, sem coragem de encará-lo. Ele continuou. Pense em todos esses anos. Quem cuidou de você quando ficou doente? Quem segurou sua mão nas noites de medo? Quem estava lá em cada aniversário, em cada dor de cabeça, em cada vitória? As palavras caíam como correntes sobre mim. Eu não podia negar que lembrava de cada momento. Ele descrevia cenas que aconteceram. E, no entanto, agora tudo parecia contaminado. Eu nunca quis te enganar. Ele aproximou a mão da minha, mas eu recuei. Só queria dar a você e à nossa filha a vida que ele não conseguiria oferecer. Vida baseada em mentira não é vida. Minha voz saiu trêmula, mas firme. Ele riu de canto. Um riso frio. Mentira? Chame como quiser. Eu dei a você felicidade, dei proteção, dei amor. Isso não é mentira. É mais verdadeiro do que qualquer papel ou lembrança antiga. Levantei os olhos, com lágrimas queimando. Você destruiu tudo. Não só roubou meu marido, mas roubou de mim a escolha de saber a verdade. Por um instante, vi algo mudar em seu olhar. A máscara de doçura cedeu. Havia fúria ali, um brilho escuro que me fez estremecer. Ele se inclinou, a voz baixa, mas cortante. Helena, não seja tola. Se você decidir acreditar nele, vai perder tudo. Vai perder a confiança da sua filha, vai perder a estabilidade da nossa vida e vai perder a mim. O homem que te sustentou quando você mais precisava. Engoli em seco. A ameaça não estava apenas nas palavras, mas no tom. Era um aviso claro. Se eu ousasse romper, ele não recuaria fácil. Você não entende, murmurei. Eu não consigo mais olhar para você e não pensar na mentira. Ele respirou fundo, ergueu-se do sofá e passou a mão pelos cabelos, nervoso. Depois se virou, firme, como quem dá a sentença final. Lembre-se do que eu disse.
A escolha é sua, Helena, mas escolha errado e tudo desmorona. A porta se fechou atrás dele com um estalo que ecoou pela sala. Fiquei sozinha, o chá esfriando na mesa, minhas mãos geladas e o coração preso no peito. E a pergunta que me atormentava não saía da mente. Como negar que, mesmo sendo impostor, ele também fez parte da minha vida? Depois daquela noite de ameaça velada, eu sabia que não podia mais adiar. Eu precisava ouvir tudo, cru e direto, do homem que afirmava ser meu verdadeiro marido. Marquei um encontro com ele numa praça discreta, longe de olhares curiosos. Escolhi o banco mais afastado, sob uma árvore. O vento frio cortava minha pele, mas era dentro de mim que o gelo se instalava. Ele chegou com passos lentos, apoiando-se de leve no corrimão da escada. As cicatrizes em seu rosto brilhavam sob a luz pálida do fim da tarde. Sentei-me ao lado dele, as mãos apertadas no colo. Helena, obrigado por vir, disse, a voz rouca, quase um sussurro. Eu precisava te contar o que realmente aconteceu naquela noite. Meu coração disparou. Fale, por favor. Eu não aguento mais viver nesse labirinto. Ele fechou os olhos por um instante. Respirou fundo e começou. O acidente não foi acidente. Foi ele, meu irmão. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Meu corpo inteiro rejeitou aquelas palavras. Como assim? Perguntei, incrédula. Você está dizendo que ele tentou... Sim, interrompeu, firme. Ele mexeu no carro. Sabia que eu pegaria a estrada sozinho naquela noite. O plano era simples. Me tirar do caminho e depois se aproximar de você, ocupar o lugar que sempre invejou. Meu estômago se revirou. O vento pareceu sumir, como se a praça inteira tivesse prendido a respiração. Eu sobrevivi por acaso. O carro despencou na ribanceira, mas eu fiquei preso às ferragens, desacordado. Foi um caminhoneiro que me achou. A voz dele falhava, carregada de lembranças dolorosas. Passei meses em hospitais de lugares diferentes, sem documentos, sem memória plena. Demorou muito até conseguir me recuperar. Quando finalmente tentei voltar, já era tarde demais. Ele já tinha tomado o meu lugar. Cobri a boca com as mãos, tentando segurar o choro. Cada detalhe caía sobre mim como uma pedra. Então, minha voz vacilou. Eu estava deitada todos esses anos ao lado do assassino do meu marido? Ele assentiu lentamente, os olhos marejados. Eu lutei para voltar, Helena, mas cada vez que pensava em você e em nossa filha, sentia medo. E se vocês já tivessem seguido em frente? E se fosse tarde demais? Mas quando descobri que ele realmente tinha se infiltrado na minha vida, eu não podia mais ficar calado. O chão da praça parecia girar. Apertei os joelhos com as mãos, tentando não desmoronar. As imagens da minha vida vieram em sequência cruel. Os beijos, as risadas, os abraços, tudo ao lado de um homem que agora eu sabia ser um criminoso. Por que ele faria isso? Perguntei, num sussurro. Por que alguém tomaria o lugar do próprio irmão? Inveja. Respondeu sem hesitar. Desde jovens, ele dizia que eu tinha a vida que deveria ser dele. Você, nossa casa, nossos negócios. O acidente foi a chance que ele encontrou para roubar tudo. As lágrimas escorreram sem que eu pudesse deter. Eu olhei para ele, para o rosto marcado, para as mãos trêmulas. Nele havia dor, mas também verdade. Helena, ele continuou, com os olhos presos nos meus. Eu sei que é difícil acreditar, mas tudo o que você viveu nos últimos anos foi uma mentira cruel. Eu não morri. Fui roubado, e preciso que você me ajude a recuperar o que é meu. Meu peito arfava. Eu queria abraçá-lo. Queria sentir de novo o homem que sempre amei, mas o medo me segurava. Porque aceitar a verdade significava admitir que fui esposa do assassino do próprio marido. A noite caiu lentamente. As luzes da praça se acendendo uma a uma. Eu permaneci ali, ouvindo a respiração dele, sentindo o peso de cada palavra. E percebi que não havia como fugir. Eu tinha sido esposa do assassino do homem que sempre amei. Naquela noite voltei da praça com o coração em pedaços.
As palavras do meu verdadeiro marido ecoavam na minha cabeça como trovões. O acidente não foi acidente. Foi ele. Eu queria acreditar que tudo se resolveria, mas, ao entrar em casa, encontrei minha filha me esperando na sala. Ela estava sentada no sofá, os braços cruzados, o olhar duro. Percebi que não teria descanso. Mãe, a gente precisa conversar, disse, sem rodeios. Sentei-me, mas minhas mãos tremiam. Tentei sorrir, só que a máscara caiu rápido. Respirei fundo. Filha, existe algo que você precisa ouvir de mim, por mais doloroso que seja. Vai falar daquele homem de novo? Ela rebateu, séria. Daquele estranho que insiste em dizer que é meu pai? Senti um nó na garganta. Ele não é um estranho. Ele é seu pai verdadeiro. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não de emoção, de raiva. Para com isso, gritou, levantando-se num pulo. Meu pai está aqui. É o homem que me criou, que sempre esteve ao meu lado. Não aquele que apareceu do nada com cicatrizes e histórias absurdas. Meu peito queimava. Eu sei que é difícil aceitar, mas você precisa me ouvir. O homem que você chama de pai, ele não é quem você pensa. Ela me olhou como se eu a tivesse traído. Quer que eu esqueça tudo? Quer que eu apague a pessoa que me ensinou a andar de bicicleta, que ficou acordado a noite toda quando tive febre alta? Quem me levou ao colégio todos os dias? Quem chorou na minha formatura? Quer que eu finja que nada disso aconteceu? As lembranças dela eram facas cravando em mim, porque eu também vivi tudo isso. Não quero que apague, filha. Só quero que saiba que essas memórias não pertencem a quem você pensa. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Você não entende. Para mim, meu pai é quem esteve presente. O resto não importa. Aquelas palavras me despedaçaram. Tentei me aproximar, mas ela deu um passo para trás. Filha, ele não estava aqui porque foi roubado de nós. Ele quase morreu. Passou anos tentando se recuperar, tentando voltar. Ela cruzou os braços como uma muralha. Isso não muda nada. Onde ele estava quando eu precisei dele? Onde estava quando fiz 18 anos e achei que você não ia conseguir pagar a festa? Quem se desdobrou para fazer acontecer? Foi ele. E apontou para o quarto do impostor. Meu estômago revirou. Mas você precisa entender. Esse homem não só mentiu, ele tentou matar o próprio irmão. Ele não só roubou o lugar dele, ele roubou a vida dele. Minha filha bateu o pé no chão, em prantos. Eu não quero ouvir, gritou. Você quer destruir minha família? Ela correu para o corredor, mas eu a segurei pelo braço, desesperada. Eu nunca quis destruir nada. Só quero abrir seus olhos. Você está defendendo um impostor, alguém que não se importa em ferir você também. Ela me empurrou, chorando. Não fala assim dele. Você pode odiá-lo, mas eu não. Para mim, ele é meu pai. A porta do quarto bateu com força, ecoando pela casa inteira. Fiquei sozinha, com as mãos ainda tremendo por ter sentido a força dela. Meus olhos se encheram de lágrimas. O pior não era enfrentar um impostor. O pior era perder a confiança da minha filha. Sentei-me no chão da sala, abraçando os joelhos. Lembrei-me da primeira vez que a vi chorar, quando era bebê e tinha cólica. Eu a embalava no colo, prometendo que sempre a protegeria. Agora, anos depois, eu a via se afastar, me enxergando como inimiga. As paredes da casa pareciam estreitar. O silêncio, quebrado apenas pelo soluço abafado atrás da porta dela, me esmagava. Eu sabia que não estava apenas lutando contra um impostor. Eu lutava contra o amor de uma filha que poderia escolher o homem errado em vez do pai verdadeiro. E essa possibilidade me arrancava o ar, porque nada dói mais do que ver um filho se perder no engano e não conseguir trazê-lo de volta. As notícias voam como corvos famintos. Bastou um vizinho ver meu verdadeiro marido entrando comigo pela porta de casa para que, no dia seguinte, metade da rua já tivesse uma versão da história. E cada versão parecia mais cruel do que a anterior. Na padaria, ouvi os cochichos logo que entrei.
2 mulheres, com as mãos cheias de pães, abaixaram a voz quando me viram. Mas a curiosidade foi maior do que a discrição. É ela, murmurou uma. Dizem que está vivendo com 2 homens iguais. A outra riu, debochada. Vai ver, não sabe nem com quem está casada. Meu rosto ferveu de vergonha. Pedi o pão às pressas e saí com as moedas escorregando da mão, sem coragem de olhar para trás. No mercado não foi diferente. Enquanto escolhia tomates, um casal de idosos se aproximou da prateleira ao lado e começou a falar alto, como se quisessem que eu ouvisse. Isso é coisa de novela. 2 homens iguais disputando a mesma mulher. O homem riu. E ela no meio, sem perceber nada. Que ingênua! Meu estômago se revirou. Não consegui comprar nada. Abandonei o carrinho e fui embora. Cada passo era uma fuga. O pior, porém, foi na missa de domingo. Sentei-me no mesmo banco de sempre, mas senti os olhares pesando como pedras. Atrás de mim, um sussurro cortou o silêncio da igreja. Pobrezinha. Ou será que gosta dessa confusão? Quando o padre encerrou a celebração, uma vizinha veio até mim com um sorriso artificial. Helena, querida, como você está? Perguntou, inclinando-se perto do meu ouvido. Ouvi dizer que anda dividida. A palavra me cortou como lâmina. Dividida, como se eu fosse culpada de tudo. Cheguei em casa trêmula. Fechei a porta com força. Encostei a testa contra a madeira. A humilhação parecia se infiltrar na pele. Eu não era mais só Helena. Eu era a mulher enganada, a que dormiu com o impostor. E dentro de casa, o clima não era melhor. Minha filha também sentia a pressão. Uma tarde, entrou esbaforida, jogou a mochila no chão e gritou. Mãe, as meninas da escola estão dizendo que eu tenho 2 pais, que um deles é falso. Ela tremia, os olhos cheios de lágrimas. Você tem ideia da vergonha que eu passei? Elas riram de mim. Falaram que minha família é uma piada. Isso é culpa sua. Tentei abraçá-la, mas ela me empurrou. Eu só queria que tudo fosse como antes. Por que você deixou isso acontecer? Fiquei parada, sentindo o peso da acusação. Eu, a mãe que sempre quis protegê-la, agora era vista como a causa de sua dor. O impostor aproveitava cada brecha. Certa noite, ao me ver voltar da rua cabisbaixa, ele sorriu frio. Os vizinhos falam demais, mas não se preocupe, eu sei como lidar com isso. Sei como te proteger. A palavra proteger me soou como ameaça. Ele não queria me proteger. Queria me manter sob rédea curta, sufocada pelo medo. Meu verdadeiro marido, por outro lado, implorava. Helena, precisamos agir. Se continuarmos calados, ele vai vencer. Vamos à polícia. Procuremos a imprensa. Você não pode deixar que ele continue com a nossa vida. Sacudi a cabeça, as lágrimas brotando. E o que você acha que vão dizer de mim? Vão rir, vão me chamar de cega, de tola. Vão repetir pelas esquinas. Ela dormiu anos com o irmão do marido e não percebeu. Eu não suportaria essa vergonha. Ele ficou em silêncio, os olhos marejados. Não tinha resposta, porque sabia que eu tinha razão. A verdade me libertaria, mas também me condenaria diante de todos. Naquela noite, ouvi risadas vindo da calçada. Talvez fossem sobre qualquer outra coisa, mas minha mente só conseguia acreditar que eram sobre mim. Me escondi no quarto, puxei o lençol até o queixo e fechei os olhos, desejando sumir. O espelho do banheiro mostrava uma mulher que eu já não reconhecia. Olheiras profundas, olhar perdido, costas curvadas. Eu não era mais Helena, esposa, mãe, vizinha. Eu era um escândalo ambulante. E a cada novo cochicho, a cada olhar enviesado, a realidade se tornava mais insuportável. Se eu denunciasse, todos saberiam o que vivi com o impostor. E talvez essa vergonha fosse mais devastadora do que a mentira. Depois de semanas sufocada pelo silêncio e pelas fofocas que me perseguiam como sombras, percebi que não podia mais esperar. Cada dia que passava era mais um em que minha filha se afundava nas mentiras do impostor. Cada noite era um tormento ao lado de alguém que agora eu sabia não ser quem dizia ser. A verdade precisava vir à tona, e rápido. Foi meu verdadeiro marido quem me deu a coragem que me faltava.
Sentados na cozinha, de madrugada, ele disse: Helena, não adianta só falar. Se não tivermos provas, ninguém vai acreditar em nós. Precisamos expor ele em flagrante. Mas como? Perguntei, aflita. Ele sempre foi cuidadoso, sempre agiu como se cada detalhe fosse natural. Ele segurou minha mão. Justamente por isso. Vamos fazer com que ele prove quem é. No dia seguinte, procuramos discretamente a polícia. O investigador que nos recebeu tinha olhos frios e atentos. Escutou cada palavra em silêncio e, quando terminamos, respondeu: Testemunhos não bastam. Vocês precisam de algo concreto, irrefutável. Se ele assumiu a identidade do irmão, deve ter falsificado documentos. Vamos preparar uma armadilha no banco. Meu coração disparou. Era um plano arriscado, mas a única chance de libertar minha família daquela prisão invisível. Durante os dias que antecederam o encontro, vivia em tensão constante. Eu me forçava a sorrir quando o impostor me abraçava, fingia naturalidade quando ele se aproximava de mim ou da nossa filha. Era como andar sobre cacos de vidro. À noite, deitada na cama, meu corpo inteiro tremia. Mas eu não podia mostrar nada. Se ele desconfiasse, tudo estaria perdido. A armadilha foi preparada com cuidado. O gerente do banco nos ajudaria, com a presença de um perito para comparar assinaturas antigas com a que ele faria no dia. A polícia estaria lá, disfarçada de clientes. Tudo precisava parecer natural. Na manhã marcada, o sol parecia mais frio. Acordei com um peso no peito, como se fosse marchar para a guerra. Minha filha apareceu animada, curiosa. "Posso ir com vocês?" perguntou. "Quero ver como funciona no banco." Meu coração quase parou. "Não, querida, é coisa de adultos", ela insistiu, mas o impostor a convenceu com um sorriso que me fez estremecer. "Fica em casa, filha. Quando voltarmos, eu te conto tudo." No carro, minhas mãos suavam tanto que precisei secá-las no vestido. Ele dirigia tranquilo, assobiando uma melodia qualquer, como se o mundo estivesse sob controle. Olhei para aquele rosto, tão parecido com o do homem que amei a vida inteira, e pensei: como fui capaz de não perceber? Entramos no banco. O investigador já estava lá, fingindo ler um jornal. Reconheci-o pelo terno cinza e pelos olhos que não paravam de observar. O gerente nos cumprimentou com cortesia ensaiada, mas percebi a tensão em seu olhar. Trouxe os documentos e colocou-os sobre a mesa. "Precisamos apenas da assinatura do senhor para formalizar o processo", disse, estendendo a caneta. Meu coração disparava. O impostor pegou a caneta com calma, ajeitou os papéis e começou a assinar. Eu mal respirava, observando cada traço, cada curva. O som da caneta deslizando no papel parecia ensurdecedor. Quando terminou, entregou os papéis ao gerente, confiante. "Está aí, sem problema algum." O gerente levou os documentos ao perito, que aguardava na sala ao lado. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Minhas mãos tremiam tanto que precisei cruzar os braços para esconder. O impostor, ao meu lado, ainda sorria. Mas aos poucos o sorriso foi se desfazendo. O perito retornou com o rosto sério. Entregou o papel ao gerente e murmurou algo em seu ouvido. O gerente pigarreou, visivelmente desconfortável. "Senhor, há inconsistências aqui." O impostor riu, nervoso. "Inconsistências? Deve ser algum erro. As assinaturas são minhas." Foi nesse momento que o investigador se levantou, fechou o jornal e caminhou até nós. "Senhor, precisamos conversar." Sua voz era firme, carregada de autoridade. O impostor ficou pálido. Virou-se para mim, os olhos faiscando ódio. "Helena, o que você fez?" murmurou entre dentes, baixo o suficiente para só eu ouvir. Meu corpo inteiro gelou. Olhei ao redor e percebi o banco inteiro em silêncio. Clientes observavam com curiosidade. Funcionários trocavam olhares inquietos. Era como se todos esperassem a explosão que estava prestes a acontecer. O impostor respirou fundo, tentando recuperar a calma. "Não há necessidade desse teatro", disse em voz alta, tentando convencer a todos. "Isso é um mal-entendido.
Mas o investigador já se aproximava e o perito segurava as provas em mãos. Eu sabia. A farsa estava por um fio. E, de repente, uma única pergunta me atravessou com força brutal. E se ele escapasse diante de todos? Ou pior, e se minha filha aparecesse para defendê-lo no meio daquela cena? O silêncio no banco era sufocante. O investigador já estava ao lado da mesa, o gerente segurava os documentos e o impostor respirava fundo, tentando manter o controle. Eu sentia minhas pernas fraquejarem, como se a qualquer momento fosse desabar. "Ah, senhor", disse o investigador, firme. "Há indícios claros de falsificação. Precisamos que nos acompanhe." O impostor forçou um sorriso, tentando passar segurança. "Isso é um absurdo." Voltou-se para mim, como se buscasse apoio. "Helena, diga alguma coisa. Você sabe que eu sou quem sempre estive ao seu lado." Minha boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eu estava entre dois abismos, a vida que conhecia e a verdade que doía. Foi então que, de repente, a porta do banco se abriu com estrondo. Minha filha entrou apressada, o rosto em chamas, ofegante. "Pai!" gritou, correndo em direção ao impostor. "O que estão fazendo com ele?" Meu coração parou. Não era para ela estar ali. Eu a tinha deixado em casa, segura. Mas ela viera, atraída pela confusão, pelo instinto de proteger aquele que acreditava ser seu pai. O impostor abriu os braços, teatral, recebendo-a como um herói injustiçado. "Viu só, Helena? Até nossa filha sabe a verdade." Ela se agarrou nele, olhando furiosa para o investigador. "Vocês estão cometendo um erro. Ele não fez nada." Meu verdadeiro marido, que aguardava do outro lado da sala, deu um passo à frente. Sua voz ecoou, firme e trêmula. "Filha, olhe para mim. Eu sou seu pai. Ele não passa de um impostor." Ela arregalou os olhos, confusa. "Não, você não pode ser meu pai. Meu pai é esse aqui, o que me criou." O impostor a apertou contra o peito, como se quisesse marcar território. Mas algo em sua expressão mudou. Talvez fosse a pressão, talvez a proximidade da queda. Ele já não conseguia sustentar a máscara. O investigador insistiu. "Senhor, se não vier conosco, teremos que usar a força." Nesse momento, o impostor explodiu. Soltou minha filha de repente e bateu com as mãos na mesa, fazendo os papéis voarem. "Chega!" gritou, a voz reverberando pelo salão. "Vocês querem a verdade? Pois eu digo, sim, eu tentei matar meu irmão." O silêncio que se seguiu foi devastador. Minha filha levou as mãos à boca, horrorizada. Eu senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas fiquei imóvel, paralisada pelo peso daquela confissão. Ele continuou, com um riso nervoso, quase enlouquecido. Passei a vida inteira à sombra dele. Tudo era sempre dele. A casa, os negócios, a mulher. Eu só fiz o que qualquer homem faria para ter o que merecia. A sala inteira parecia girar. Clientes recuavam, funcionários se escondiam atrás dos balcões. O investigador avançou, mas o impostor levantou as mãos, desafiador. "Podem me prender", gritou. "Mas nada apaga os anos que vivi com ela. Nada apaga que fui eu quem criou essa menina como filha." Minha filha soluçava, sem saber para onde olhar. O verdadeiro marido a observava em silêncio, as lágrimas escorrendo, sem força para se aproximar. Eu dei um passo à frente, a voz rasgando a garganta. "Você não criou, você roubou, roubou a vida de todos nós." Ele me encarou, os olhos em chamas. "E mesmo assim você me amou, Helena. Não adianta negar." A frase me atravessou como punhal. Eu caí de joelhos, o peso insuportável da mentira esmagando meu peito. Nesse instante, o investigador se aproximou rápido, algemando-o sem que ele tivesse tempo de reagir. O impostor ainda gritava, tentando convencer a todos. "Ela me ama. Essa é a verdade. Eu sou o único pai que essa menina conheceu." Mas a força policial o arrastava, e seu grito ecoava pelo salão, misturado ao choro sufocado da minha filha. O verdadeiro marido correu até mim, tentando me erguer. Eu tremia como uma folha. Acabou, Helena. Acabou. Mas dentro de mim,
Eu sabia que não havia acabado, porque a verdade podia ter sido revelada. Mas o que restava da nossa família estava em pedaços. E a pergunta que ecoava dentro de mim era cruel. Depois de tudo, o que sobrou de nós? Aquele dia terminou como se uma guerra tivesse passado pela nossa vida. O impostor saiu algemado do banco, gritando, cuspindo veneno, enquanto a polícia o arrastava. Mas dentro de mim não havia alívio. Só silêncio. Silêncio e o peso esmagador de anos que jamais poderiam ser apagados. De volta para casa, minha filha não disse uma palavra. Sentou-se no sofá, os olhos fixos no chão, como se quisesse desaparecer. Eu me sentei ao lado dela, mas ela recuou. Senti a distância crescer entre nós, como se um muro tivesse sido erguido ali, tijolo por tijolo, desde o momento em que aquele impostor entrou em nossas vidas. Mais tarde, quando a noite caiu e a casa estava em meia luz, meu verdadeiro marido veio até mim. Estávamos na cozinha, um espaço que tantas vezes conheci como lugar de aconchego, mas que agora parecia frio, quase estranho. Ele se aproximou devagar, hesitante. Helena, começou, a voz baixa. Eu sei que não posso simplesmente pedir para que as coisas voltem a ser como antes. Levantei os olhos para ele. As cicatrizes em seu rosto brilhavam sob a lâmpada fraca. Cada marca era uma lembrança da dor que viveu, do inferno que atravessou. E ainda assim, diante de mim, estava o homem que amei, o pai da minha filha. Foram anos, continuei, com a voz embargada. Anos acreditando em uma mentira. Eu compartilhei a cama, os sonhos, a vida inteira com outro homem. Como posso simplesmente apagar isso? Ele respirou fundo. Eu não quero que apague. Só quero que lembre do que tivemos, do que ainda pode existir entre nós. Não podemos deixar que ele leve tudo. Minhas mãos tremiam sobre a mesa. A lembrança do impostor ainda me queimava. O toque, as palavras, os abraços. Como separar o que era verdade do que era mentira, se as lembranças estavam gravadas na pele? Eu não sei se consigo, admiti, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu te amo, mas esse amor foi soterrado por dor demais. Ele se aproximou e segurou minhas mãos. Eu não te culpo. Você não sabia. Foi vítima tanto quanto eu. Mas, Helena, eu preciso de você. Preciso da chance de reconstruir, nem que seja um passo de cada vez. As lágrimas caíram mais fortes. Eu queria dizer sim, queria aceitar, queria me agarrar ao que ainda restava. Mas o medo me segurava. E se não der certo? E se cada vez que eu olhar para você, eu lembrar dele também? Ele baixou os olhos, a dor estampada em cada linha de sua face. Então, pelo menos, teremos tentado. Eu só peço isso, uma tentativa. Nesse momento, ouvimos passos no corredor. Minha filha surgiu, os olhos inchados de tanto chorar. Ficou parada na porta, sem coragem de entrar. Eu estendi a mão, mas ela não se moveu. Eu não sei mais em quem acreditar, disse, a voz quebrada. Ele foi preso, mas eu não consigo apagar os anos que vivi com ele. Ele era meu pai, mãe. Eu o amava. Meu coração se partiu novamente. Levantei-me e caminhei até ela. Toquei seu rosto molhado de lágrimas. Você não tem culpa, filha. Ele enganou a todos nós, mas você ainda tem um pai, de verdade, que nunca deixou de te amar. Ela olhou para o homem ao meu lado, hesitante. Seus olhos se encontraram, e por um instante vi um lampejo de reconhecimento, de algo que talvez pudesse florescer no futuro. Mas não naquele momento. Ela se virou e voltou para o quarto, batendo a porta devagar desta vez, sem fúria, apenas dor. Ficamos em silêncio. O tic-tac do relógio parecia mais alto do que nunca. Então, olhei para meu verdadeiro marido, ainda de pé, esperando uma resposta. Eu te perdoo, disse com a voz firme, apesar do choro. Mas não posso fingir que nada aconteceu. O que vivemos está quebrado. Podemos tentar reconstruir, mas não será como antes. Ele assentiu, os olhos marejados. Não precisa ser como antes. Basta ser de verdade. Nos abraçamos, mas não foi um abraço de celebração.
Foi um abraço de 2 sobreviventes, tentando se apoiar em meio às ruínas, e enquanto sentia seu coração bater contra o meu, uma certeza se instalou. Eu podia perdoar, mas esquecer jamais. As semanas seguintes foram como caminhar em um campo de destroços. O impostor foi levado sob custódia, interrogado, e logo todo o bairro já sabia de sua prisão. A verdade, que antes era só um rumor entre vizinhos, virou manchete nos jornais locais. Naomi tenta assumir vida do próprio irmão após acidente. Meu nome não aparecia, mas todos sabiam quem eu era. Na primeira audiência, eu fui obrigada a encarar novamente aquele homem que me enganou por tantos anos. Estava de uniforme laranja, algemado, mas ainda carregava aquele olhar frio de quem não se arrepende. Quando nossos olhos se encontraram, senti o estômago revirar. Ele abriu um sorriso torto, como se ainda tivesse algum poder sobre mim. Meu verdadeiro marido, ao meu lado, apertou minha mão. Foi um gesto pequeno, mas que me deu forças para erguer a cabeça. O juiz leu as acusações: falsidade ideológica, tentativa de homicídio, estelionato. Palavras duras, mas ainda leves diante da ferida que ele havia deixado em nós. A filha, sentada atrás, chorava em silêncio. Ela havia começado a aceitar a verdade, mas o processo era lento, doloroso. Em alguns momentos, ainda me dizia: "Mãe, eu sinto falta dele. Não consigo entender como tudo era mentira." E eu respondia com o coração partido: "O amor que você sentiu foi verdadeiro. Só a pessoa que o recebeu é que não era." No dia da sentença, o impostor finalmente caiu em silêncio. O juiz o condenou a muitos anos de prisão. Ele não se debateu, não gritou, apenas abaixou a cabeça, talvez percebendo que sua encenação havia chegado ao fim. Voltamos para casa com a sensação de que uma parte da batalha havia sido vencida. Mas a guerra interna continuava. A cada cômodo, a cada lembrança, eu via os fantasmas do engano. O travesseiro, a cadeira da sala, os pratos na cozinha, tudo carregava a sombra de sua presença. Com o tempo, comecei a dar pequenos passos para me libertar. Troquei cortinas, pintei paredes, retirei fotos antigas. Cada mudança era como arrancar um pedaço da mentira que me envolveu. Minha filha, aos poucos, também começou a se abrir. Um dia, entrou no quarto do pai verdadeiro e perguntou: "Você pode me contar histórias da sua infância? Quero saber quem você realmente é." Vi os olhos dele brilharem. Era o início de uma reconciliação que levaria tempo, mas que já dava seus primeiros sinais. O caminho com meu verdadeiro marido também não era fácil. Havia amor, sim, mas também havia feridas. Muitas noites nos sentávamos em silêncio, sem saber o que dizer. Outras vezes brigávamos por coisas pequenas, e só depois percebíamos que não era pelo motivo da briga, mas pelo peso do passado. Apesar disso, havia algo que nos mantinha juntos: a certeza de que, depois de tudo, precisávamos recomeçar. Não para apagar o que aconteceu, mas para provar que ainda éramos capazes de viver uma vida verdadeira. Certa noite, caminhamos até a praça do bairro. O vento frio balançava as árvores e eu me peguei observando as famílias ao redor. Senti uma melancolia profunda, mas também uma estranha sensação de liberdade. Eu já não precisava fingir. Olhei para meu marido e disse: "Não sei se algum dia vamos voltar a ser como éramos." Ele sorriu, triste e doce ao mesmo tempo. "Não precisamos ser como antes, Helena. Só precisamos ser nós mesmos." Naquele momento, percebi que talvez isso fosse o bastante. Hoje, ao olhar para trás, vejo que não foi a morte que quase me destruiu. Foi a mentira. Foi o peso de viver em um teatro sem perceber. Aprendi que a verdade pode doer, pode rasgar, mas também é a única que nos permite respirar de novo. Minha filha ainda está aprendendo a lidar com tudo. Às vezes chora, às vezes ri, às vezes me pergunta se conseguirá confiar em alguém novamente. E eu respondo que sim, porque a confiança não nasce da perfeição, mas da coragem de enfrentar a verdade. Quanto a mim, sigo reconstruindo, um dia de cada vez,
As cicatrizes estão aqui, invisíveis, mas reais. Não as escondo mais. São a prova de que sobrevivi. E talvez seja isso que reste no fim. Não a ilusão de uma vida perfeita, mas a força de continuar mesmo depois que tudo desmorona. Agora eu quero te perguntar: e você? Teria coragem de enfrentar o impostor? Ou esconderia a verdade para sempre? Antes de encerrar, veja se já está inscrito no canal e me conte de onde você nos acompanha. É uma alegria saber que nossas histórias chegam até você.